O sol da manhã despontava no horizonte, tingindo de dourado as folhagens do milharal. O verde vibrante das plantas, quase na hora da colheita, ondulava suavemente sob a brisa matinal, prenunciando um dia de fartura e celebração para os fazendeiros da região. Mas a calmaria daquela paisagem bucólica estava prestes a ser brutalmente interrompida. No centro daquela vasta plantação, Elias, um empresário de visão turva e ambição desmedida, observava com um misto de satisfação e impaciência o cenário que se desenrolava diante de seus olhos. Dono de uma influente marca de alimentos, ele havia idealizado uma campanha publicitária ousada que prometia revolucionar o mercado e catapultar seus produtos ao topo das vendas. Para concretizar sua visão, Elias não hesitou em alugar uma extensa área de milharal, com a promessa de que sua intervenção seria mínima e traria benefícios para a comunidade local. A região, de beleza singular e tradições arraigadas, pulsava no ritmo compassado da natureza. Pequenas propriedades rurais se estendiam até onde a vista alcançava, entremeadas por rios sinuosos e colinas verdejantes. Ali, a vida seguia um curso tranquilo, ditado pelas estações do ano e pelo trabalho árduo dos agricultores, que dedicavam suas vidas ao cultivo da terra e à preservação dos costumes ancestrais. O milho, em especial, ocupava um lugar de destaque na cultura local, sendo fonte de sustento, ingrediente principal de pratos típicos e símbolo de prosperidade. Naquele fatídico dia, a equipe de filmagem de Elias começou a preparar o set no meio do milharal. Câmeras, refletores e uma parafernália de equipamentos modernos contrastavam com a simplicidade do ambiente rural. Os fazendeiros observavam curiosos a movimentação, imaginando qual seria o resultado daquela produção misteriosa. Elias, com um sorriso triunfante no rosto, explicou superficialmente que o comercial exaltaria a beleza da região e a qualidade dos produtos locais. Mal sabiam eles que suas intenções eram bem mais sombrias. Aos poucos, o clima de expectativa foi se transformando em apreensão. Os fazendeiros começaram a notar que a equipe de Elias estava espalhando um líquido inflamável em uma área considerável do milharal. Questionado sobre o que estava acontecendo, o empresário desconversou, alegando que se tratava de um produto especial para realçar as cores das plantas na filmagem. Ninguém acreditou naquela explicação esfarrapada, mas o medo de confrontar um homem tão poderoso os paralisava. Entre os fazendeiros presentes, destacava-se a figura de Seu Benedito, um homem de idade avançada, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho na terra. Criado em meio aos milharais, ele conhecia cada palmo daquela região como a palma de sua mão. Seu Benedito sentia um profundo respeito pela natureza e nutria um amor incondicional pela sua terra. A ganância de Elias o revoltava, e a perspectiva de ver o milharal em chamas o enchia de angústia. Conforme o sol se aproximava do zênite, a tensão no ar se tornava insuportável. Elias, impaciente, ordenou que a equipe ateasse fogo ao milharal. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo as plantas em um espetáculo dantesco de fumaça e calor. Os fazendeiros assistiam horrorizados à destruição de sua lavoura, impotentes diante da crueldade daquele homem inescrupuloso. O que Elias não imaginava era que a comunidade local não deixaria essa afronta impune. Naquele instante, o olhar calmo e sereno de Seu Benedito se transformou em determinação. Ele sabia que precisava agir, não apenas para vingar a destruição do milharal, mas também para defender a honra e a dignidade de sua gente. Com um gesto firme, ele convocou os demais fazendeiros a se unirem contra aquela injustiça. A partir daquele momento, a história tomaria um rumo inesperado, com os humildes agricultores mostrando ao prepotente empresário que a força da união e o amor à terra são capazes de superar qualquer obstáculo. A fumaça dançava no ar, carregando consigo o cheiro acre da destruição e a amargura da traição.
Bloco 1. Os fazendeiros, atônitos, sentiam o peso daquele ato cruel sobre seus ombros. Eram homens e mulheres de terra, acostumados ao trabalho árduo e à espera paciente pela colheita. O milho não era apenas um produto, mas o fruto de seu suor, a garantia de sustento para suas famílias, a esperança de um futuro melhor. Aquele fogo, ateado por um forasteiro ganancioso, consumia mais do que as plantações. Queimava também seus sonhos e sua fé. Dona Maria, a matriarca da comunidade, era quem mais demonstrava a dor daquele momento. Com seus olhos marejados e sua voz embargada, ela expressava o sentimento de todos ali. Como puderam fazer isso conosco? Como alguém pode ser tão cruel a ponto de destruir o trabalho de toda uma vida? Suas palavras ecoavam na mente de cada um, como um lamento que se misturava ao crepitar das chamas. Enquanto isso, Ricardo, o empresário, observava o incêndio de longe, com um misto de satisfação e apreensão. Acreditava que o espetáculo das chamas seria perfeito para seu comercial, uma imagem impactante que certamente atrairia a atenção do público. No entanto, ele não podia ignorar o olhar furioso dos fazendeiros, que se aproximavam a cada instante. Sabia que havia ultrapassado os limites da ética e da moral, e que agora teria que arcar com as consequências de seus atos. Bloco 2. A indignação dos fazendeiros crescia a cada minuto, alimentada pela impotência diante daquele desastre. Alguns deles, mais exaltados, propunham medidas drásticas, como linchar o empresário e seus cúmplices. Outros, mais ponderados, defendiam a necessidade de manter a calma e buscar uma solução justa para o problema. No meio daquele turbilhão de emoções, a voz de seu Antônio, o mais velho e respeitado da comunidade, se fez ouvir. Com sua sabedoria ancestral, ele pediu a todos que mantivessem a serenidade e confiassem na justiça divina. Não podemos nos deixar levar pela raiva e cometer atos impensados, disse ele. Devemos mostrar a esse homem que somos pessoas honestas e trabalhadoras e que não vamos tolerar que ele nos trate como se fôssemos lixo. Suas palavras acalmaram os ânimos e deram um novo rumo à situação. Os fazendeiros decidiram, então, que iriam confrontar Ricardo e exigir que ele se responsabilizasse pelos seus atos. Enquanto isso, o empresário, percebendo a gravidade da situação, tentava se justificar. Alegava que não tinha a intenção de prejudicar ninguém, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas suas palavras soavam vazias e artificiais, incapazes de aplacar a fúria dos fazendeiros. Eles não estavam dispostos a aceitar suas desculpas esfarrapadas. Queriam uma reparação pelos danos causados, uma garantia de que ele nunca mais voltaria a cometer uma atrocidade como aquela. Bloco 3. A noite chegou, cobrindo o milharal destruído com um manto de escuridão. As chamas haviam se extinguido, restando apenas um rastro de cinzas e desolação. Os fazendeiros exaustos e abatidos se reuniram em torno de uma fogueira improvisada, buscando conforto e consolo uns nos outros. Dona Maria, com sua voz embargada, entoou um cântico antigo, uma prece em agradecimento à terra e em pedido de proteção para suas famílias. Seu Antônio, com seu olhar sereno, compartilhou suas reflexões sobre o ocorrido. Esse homem veio até nós, com promessas de progresso e prosperidade, disse ele, mas ele só se importava com o seu próprio sucesso, sem se importar com o bem-estar da nossa comunidade. Ele nos mostrou o lado sombrio da ambição, a ganância que corrói a alma humana. Suas palavras ecoaram na mente de cada um, despertando um profundo senso de indignação e revolta. Ricardo, isolado em seu carro, sentia o peso da culpa sobre seus ombros. Ele nunca havia se importado com as consequências de seus atos, sempre priorizando o lucro acima de tudo. Mas agora, diante daquele cenário de destruição e sofrimento, ele começava a questionar seus valores e suas prioridades. Será que valia a pena sacrificar a dignidade e o bem-estar das pessoas em nome do sucesso? Será que ele seria capaz de encontrar a redenção para seus pecados? Bloco 4.
No dia seguinte, a comunidade se mobilizou para avaliar os danos causados pelo incêndio. A cena era desoladora. Hectares de plantação completamente destruídos, o solo enegrecido pela fuligem, o ar impregnado pelo cheiro de queimado. Os fazendeiros, com seus rostos marcados pela tristeza, se uniram em um mutirão para limpar o terreno e tentar recuperar o que fosse possível. Era um trabalho árduo e demorado, mas eles não estavam dispostos a desistir. A notícia do incêndio se espalhou rapidamente pela região, gerando uma onda de solidariedade e apoio à comunidade. Agricultores de outras cidades se ofereceram para doar sementes e equipamentos, enquanto voluntários se dispuseram a ajudar na reconstrução do milharal. Aquele ato de destruição, paradoxalmente, havia fortalecido os laços entre as pessoas e despertado um espírito de união e cooperação. Enquanto isso, Ricardo, pressionado pela opinião pública e pelas autoridades, foi obrigado a prestar depoimento na delegacia. Ele tentou se defender, alegando que não tinha a intenção de causar tanto prejuízo. Mas suas palavras não convenceram o delegado, que o indiciou por crime ambiental e danos materiais. O empresário se viu, de repente, em uma situação delicada, com sua reputação manchada e seu futuro incerto. Bloco 5. A tensão na comunidade aumentava à medida que se aproximava o julgamento de Ricardo. Os fazendeiros exigiam uma punição exemplar, que servisse de lição para outros empresários gananciosos que ousassem desrespeitar o meio ambiente e o trabalho das pessoas. Eles se organizaram em protestos e manifestações, clamando por justiça e denunciando a impunidade dos poderosos. Ricardo, por sua vez, tentava minimizar os danos, contratando uma equipe de advogados caros e influentes. Ele estava disposto a gastar o que fosse preciso para evitar a prisão e preservar sua imagem. Mas ele sabia que a opinião pública estava contra ele e que seria difícil reverter a situação. Ele se sentia acuado e desesperado, temendo o dia em que teria que prestar contas pelos seus atos. No dia do julgamento, o fórum ficou lotado de pessoas, entre fazendeiros, jornalistas e curiosos. A expectativa era grande e o clima era de apreensão. Ricardo, com seu semblante abatido, entrou no tribunal sob os olhares de reprovação da multidão. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, o instante em que seu destino seria selado. Bloco 6. Durante o julgamento, foram apresentadas provas contundentes contra Ricardo. Fotos e vídeos do incêndio, depoimentos de testemunhas, laudos periciais que comprovavam os danos ambientais. Os advogados do empresário tentaram desqualificar as provas, alegando que tudo não passava de um complô dos fazendeiros para extorquir dinheiro dele. Mas suas alegações foram rebatidas com veemência pelo promotor, que defendeu a necessidade de punir exemplarmente o réu. Em seu depoimento, Dona Maria emocionou a todos ao relatar o sofrimento da comunidade após o incêndio. Com sua voz embargada, ela falou sobre a perda da colheita, a dificuldade de sustentar as famílias, a tristeza de ver o milharal destruído. Suas palavras tocaram o coração dos jurados, que se sensibilizaram com a dor daquela mulher. Ricardo, em seu depoimento, pediu perdão pelos seus atos. Ele alegou que não tinha a intenção de prejudicar ninguém, que tudo foi um erro de cálculo. Mas suas palavras soaram falsas e insinceras, incapazes de convencer os jurados. Eles já haviam formado sua opinião sobre o caso e estavam dispostos a fazer justiça. Bloco 7. Após horas de debates e deliberações, o júri chegou a um veredicto. Ricardo foi considerado culpado por crime ambiental e danos materiais. A sentença foi de 5 anos de prisão, além do pagamento de uma multa milionária para a recuperação do milharal. A notícia foi recebida com alívio e satisfação pelos fazendeiros, que comemoraram a vitória da justiça. Ricardo, ao ouvir a sentença, sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Ele não conseguia acreditar que seria preso, que sua vida estava arruinada. Ele se desesperou, gritou, implorou por clemência.
Mas seus apelos foram em vão. A justiça havia sido feita e ele teria que arcar com as consequências de seus atos. Naquele momento, Ricardo percebeu o quanto havia errado em sua vida. Ele havia priorizado o lucro acima de tudo, sem se importar com o bem-estar das pessoas e com a preservação do meio ambiente. Ele havia se deixado levar pela ganância e pela ambição, e agora estava pagando o preço por isso. Ele se arrependeu profundamente de seus atos e desejou ter a chance de voltar atrás e fazer as coisas de forma diferente. Bloco 8. Após o julgamento, a comunidade se uniu para reconstruir o milharal. Com o dinheiro da multa paga por Ricardo, os fazendeiros compraram novas sementes e equipamentos e iniciaram o plantio. Era um trabalho árduo e demorado, mas eles estavam determinados a recuperar o que havia sido perdido. A cada dia, o milharal renascia das cinzas, mostrando a força da natureza e a resiliência do ser humano. Ricardo, na prisão, refletia sobre seus erros e buscava uma forma de se redimir. Ele começou a estudar sobre meio ambiente e sustentabilidade e se tornou um defensor da natureza. Ele escreveu cartas para os fazendeiros, pedindo perdão e se oferecendo para ajudar na reconstrução do milharal. Ele estava determinado a mudar sua vida e se tornar uma pessoa melhor. O tempo passou e Ricardo cumpriu sua pena na prisão. Ao sair, ele foi recebido pelos fazendeiros, que o perdoaram e o convidaram para trabalhar com eles na reconstrução do milharal. Ricardo aceitou o convite com gratidão e humildade. Ele sabia que tinha muito a aprender com aquelas pessoas simples e honestas que haviam lhe dado uma lição inesquecível. Juntos, eles reconstruíram o milharal e transformaram a comunidade em um exemplo de sustentabilidade e prosperidade. E Ricardo finalmente encontrou a paz e a redenção que tanto buscava. O sol da manhã seguinte revelou a extensão total da devastação. O milharal, antes um mar verde e dourado, agora era um campo de cinzas e talos carbonizados. O vento soprava, levantando espirais de poeira escura que se depositavam sobre as casas e os rostos dos fazendeiros, como um véu de luto. A pequena comunidade, que sempre dependera da terra para seu sustento, sentia o peso da incerteza pairando sobre suas cabeças. As famílias se reuniam, buscando consolo e tentando calcular os prejuízos, enquanto o silêncio era quebrado apenas pelo choro silencioso de algumas crianças que não entendiam a dimensão da tragédia, mas sentiam a tristeza no ar. A cena era desoladora, um retrato da fragilidade da vida e da força da natureza, que podia tanto dar quanto tomar em um instante. A notícia da queima do milharal se espalhou rapidamente, alcançando não apenas as cidades vizinhas, mas também os grandes centros urbanos. A indignação popular crescia à medida que as pessoas tomavam conhecimento do motivo fútil por trás da destruição. Um comercial. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio aos fazendeiros e críticas severas à empresa responsável. Celebridades e influenciadores digitais se manifestaram, aumentando a pressão sobre o empresário e sua equipe. Em meio ao clamor público, autoridades locais e estaduais prometeram investigar o caso e punir os responsáveis. A comoção era geral e a opinião pública se voltava cada vez mais contra a ganância corporativa e a falta de consideração com as comunidades rurais. O prejuízo material era imenso, mas o dano à imagem da empresa era incalculável. O empresário, antes confiante e ambicioso, agora se via acuado. As ligações de seus investidores eram constantes, exigindo explicações e soluções rápidas. A equipe de marketing entrava em colapso, tentando controlar os danos e minimizar o impacto negativo na reputação da empresa. O comercial, que antes era visto como uma oportunidade de ouro, agora era um fardo pesado, um símbolo da irresponsabilidade e da arrogância.
O empresário passava noites em claro, tentando encontrar uma maneira de reverter a situação, mas a cada tentativa afundava-se ainda mais em um mar de culpa e remorso. A pressão era insuportável e o medo de perder tudo o consumia por dentro. Ele sabia que precisava enfrentar as consequências de seus atos, mas não tinha ideia de como fazê-lo. A comunidade de fazendeiros, unida em sua dor, decidiu se organizar. Eles criaram um fundo de ajuda para as famílias afetadas, arrecadando doações e buscando apoio de outras comunidades rurais. Advogados se ofereceram para representá-los gratuitamente, buscando responsabilizar o empresário e sua empresa pelos danos causados. A solidariedade era a palavra de ordem, e a esperança renascia em meio às cinzas. Os fazendeiros sabiam que a recuperação seria longa e árdua, mas estavam determinados a reconstruir suas vidas e a preservar suas tradições. Eles se reuniam todas as noites, compartilhando histórias e lembranças, fortalecendo os laços que os uniam e reafirmando seu compromisso com a terra. A tragédia havia revelado a força e a resiliência de uma comunidade que se recusava a ser derrotada. O empresário, confrontado com a dor e a determinação dos fazendeiros, finalmente reconheceu a gravidade de seus atos. Ele decidiu viajar até a comunidade, não para se justificar, mas para pedir perdão. Chegou de cabeça baixa, acompanhado apenas de um advogado e um assessor, e se apresentou aos líderes da comunidade. Em um discurso emocionado, ele admitiu sua culpa, expressou seu profundo arrependimento e se comprometeu a reparar os danos causados. Ofereceu-se para financiar a reconstrução do milharal, para investir em projetos de desenvolvimento sustentável na região e para criar um fundo de apoio às famílias afetadas. Sua sinceridade tocou o coração dos fazendeiros, que, apesar da dor, reconheceram a importância do gesto. No dia seguinte, o empresário se juntou aos fazendeiros no trabalho de reconstrução. Ele carregou baldes de água, plantou mudas e ajudou a limpar o terreno, lado a lado com aqueles que havia prejudicado. O trabalho era árduo, mas ele não se importava. Sentia que, ao fazer isso, estava pagando um pouco de sua dívida e reconectando-se com a terra. Os fazendeiros, por sua vez, o observavam com curiosidade e desconfiança, mas aos poucos foram se abrindo para ele. Compartilharam suas histórias, seus conhecimentos e suas esperanças, mostrando-lhe o valor da comunidade e da tradição. O empresário aprendeu muito com eles, e a experiência o transformou profundamente. Com o tempo, o milharal começou a renascer. As mudas cresceram, as espigas amadureceram e o campo voltou a exibir sua beleza exuberante. A comunidade se uniu para celebrar a colheita em uma festa que reuniu fazendeiros, empresários e autoridades. O empresário, emocionado, discursou para a multidão, reafirmando seu compromisso com a região e prometendo nunca mais colocar o lucro acima das pessoas. A tragédia havia se transformado em uma oportunidade de aprendizado e crescimento, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar a redenção e a esperança. E assim, anos depois, quando o vento soprava sobre o milharal dourado, um velho fazendeiro, com rugas marcadas pelo sol e pela experiência, sorria ao ver seus netos brincando entre as espigas. Ele se lembrava daquele tempo sombrio, quando a ganância de um homem quase destruiu sua comunidade. Mas se lembrava também da lição inesquecível que eles lhe deram, a de que a terra é sagrada, a comunidade é forte e o perdão é sempre possível. E ao longe podia ver um homem, agora mais humilde e sábio, caminhando entre as fileiras de milho, com um olhar de gratidão e respeito. Aquele homem, que um dia queimou o milharal para gravar um comercial, havia aprendido a duras penas o valor da vida e da união. E no final, a lição foi inesquecível.